Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia para quem está no Brasil, praticamente boa tarde, né? Meio-dia. Como vocês estão? Oi, Fê, tudo bom? Olá, Lorena, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com a Fernanda Salles e com a Maia Eigenmann. As duas são. Oi, a Maia já entrou, vou aproveitar aqui e já fazer aqui. E nós vamos falar sobre a profissão de coach de mães. As duas foram alunas do curso da formação em coaching materno do Instituto. Te apoio. Oi, querida, tudo bom? Eu tô achando graça você falando meu sobrenome certinho. Acabei de ouvir de novo. Amei! Tá perfeito. Obrigada, Maíra. Ontem eu não me atrevi a falar. Hoje eu resolvi entrar na live. Meu Deus, tem que lembrar como é que era. Eigenmann. Não, tá perfeito, tá perfeito. Também adoro aprender línguas, né? Então é bom. Uhum. E tava contando aqui pro povo que a gente vai falar hoje sobre a profissão de coach de mães, né? Que você é coach de mães agora, depois da Sim, formação sim. que fez com o Instituto Te Apoio. Uhum. E o intuito aqui é a gente tirar algumas dúvidas das mães que estiverem participando do grupo, ou das pessoas, né? Porque nem todo mundo é mãe. Uhum. Uhum. Para poder as pessoas entenderem como que é a proposta dessa formação do Instituto Te Apoio, que é feita pela Uhum. Vivi. Eu sou a Maíra, do Canto Maternar. Estou aqui com a Maia Eigenmann. E daqui a pouco a gente vai falar também com a Fernanda Salles, que também Isso. foi aluna do curso. A gente vai fazer uma live de 3 pessoas, mas vai alternar entre as duas, porque acho que as duas experiências são bem interessantes e também porque elas se conheceram no curso. E acho que Sim. eu vou trazer também esse dado para vocês. Uhum. Aliás, já digo para vocês seguirem o perfil delas. A Maia é criadora do perfil Mãe Labarismo, @Mãe Labarismo, e a Sim. Fê é criadora do perfil @a Roda Materna. Não, @a.roda materna. Isso. E aí é legal vocês seguirem, porque um dos intuitos dessa página também é dar força para as outras pessoas que estão criando espaços na internet para poder falar sobre maternidade, autoconhecimento, criação consciente, tudo isso. Uhum. Então, eu Uhum. sempre gosto, vocês percebem que eu faço uma curadoria, estou sempre postando coisa de outras páginas. Acho que é Sim. importante a gente se unir nessas horas e ampliar esse espaço para alcançar mais pessoas, para tocar o coração de outras mães, de outras famílias. Uhum. Isso com certeza vai contribuir para que mais crianças cresçam emocionalmente saudáveis, bem cuidadas, bem tratadas, bem vistas realmente, né, reconhecidas e Uhum. gosto muito da, da capacidade que a página tem de alcançar essas pessoas. Eu gosto de usar essa força que eu acabei Uhum. dando, espaço que está muito amplo, está alcançando muita gente, para também auxiliar quem chega aqui com essa mensagem. Beleza? Então, querida, é o seguinte, antes da gente começar, eu queria só Uhum. falar um pouquinho, assim, hoje eu acabei de postar hoje um texto falando sobre como que a maternidade, como que ficou sua vida profissional depois da maternidade. Eu fiquei até, Uhum. não fico chocada porque eu já tô ficando acostumada, né? Mas assim, teve realmente muitos relatos Uhum. fortes, assim, de mães relatando que a partir do momento que se reincorporaram foram demitidas, ou muitas que acabaram optando por ficar em casa e já não conseguem mais voltar para o mercado de trabalho. Ou Uhum. seja, teve muita gente contando histórias de como está sendo difícil se reinventar profissionalmente, ou se Uhum. reposicionar, se reincorporar. Oi, Vivi, tudo bom, querida? A Vivi já está aqui também. Ah, que bom. E como isso fica doloroso, né? Tipo, a gente não Uhum. consegue, muitas vezes, se reencontrar mesmo profissionalmente, né? E muitas de nós, inclusive, vivem um processo de não se identificar mais com o que fazia, né? Porque Uhum. acho que mexe tanto a maternidade, acho que você vai poder falar sobre isso também, Uhum. e a gente acaba não entendendo mais como que eu posso voltar a exercer aquele trabalho que eu fazia antes, já não tem o mesmo sentido, já Sim. não sinto mais que tem a ver com o que toca o meu coração, ou eu preciso de uma coisa que toque meu coração, e antes eu fazia uma Uhum. coisa mais sem pensar muito nisso, né? Sem colocar isso como um valor, e agora isso seria um valor para mim, né? Então acho que Uhum. tem muita coisa que surge com a maternidade, muita transformação pessoal que surge, e uma delas acaba atingindo a parte profissional. Uhum. Então Uhum. tinha muito disso que ficou evidente nesse texto, né? Uhum. E eu pensei em começar essa conversa, né? Perguntando assim para as pessoas que estão aqui, primeiro querendo saber de onde que elas são, de onde vocês são, se vocês quiserem falar de onde vocês são e o que trouxe vocês até aqui, por que vocês estão interessadas nisso, se vocês têm alguma dúvida em relação
a profissão de coach materna. E contassem um pouquinho, assim, como que ficou a vida de vocês depois que chegou o filho de vocês, né? Depois da chegada das crianças. Vocês se sentiram muito abaladas? Teve essa crise de identidade dentro de vocês? Não teve? Vocês se sentiram muito sozinhas? Vocês se sentiram apoiadas? Vocês tinham rede de apoio? Não tinham? Uhum. Vocês sentem que a maternidade fez vocês mudarem muito? Fez vocês terem que se reinventar, buscar, ó, tem gente de Guarulhos aí. Vocês tiveram que viver muitas transformações, porque, por exemplo, eu sinto que, da minha parte, eu vivi tantas mudanças que eu comecei a ter vontade até de compartilhar com as pessoas, né? Uhum. Eu tive que, não só viver mudanças, né, mas eu tive que aprender muita coisa para superar as crises que eu estava vivendo, e a partir daí eu fiquei com vontade de repassar o que eu estava aprendendo para outras pessoas, para outras mães. Falei, gente, isso aqui é muito precioso, né? Dá para viver de uma forma um pouco mais leve se a gente alcança tal e tal e tal ferramenta, se a gente descobre tal forma de lidar com a questão e tal. E aí acho que é um pouco disso, assim, o intuito da conversa. Queria que vocês falassem um pouquinho. Eu vou tentar acompanhar, porque é muito difícil, na verdade, acompanhar a Maia falando e os comentários. E tá rolando rápido aqui, a menina tá só subindo. Eu tô com medo. Eu falei, ai meu Deus, eu tô abrindo aqui a caixa, né? E aí vai começar a ficar uma coisa assim, vai ficar todo mundo... Assim que é bom, assim que é gostoso. Né? Mas eu tô falando aqui, ó, tô vivendo, já tava vivendo conflito profissional, sou advogada e agora não me sinto realizada. Por isso eu e a minha amiga que deixou o trabalho, resolvemos criar um espaço, ó, tá vendo? Tem gente aí já tentando se reinventar. E eu acho que então a gente podia começar com você contando um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui, conta de onde você é, né? Porque você tem uma história muito lugar. E aí, fala um pouquinho pra gente, para as pessoas saberem quem é a Maia. Tá bom. Mãe. Ai, meu Deus. Ai, menina. Esse sobrenome, você não imagina toda vez que eu tenho que falar ele pra soletrar. É zoeira, meu. Não. Gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Maíra, de estar aqui conversando com você. É um prazer estar aqui falando com você. Nossa, não vejo a hora de conhecer pessoalmente, né? Porque já tem uma história já. E agora a gente tá pertinho, né? Agora Brasil e Espanha, agora Portugal e Espanha. É um pulo, né? É o seguinte, pessoal. Na verdade, Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha história, né? Então, eu sou a Maia Eigenmann, né? Eu sou suíça, na verdade, filha de brasileira. Nasci e cresci na Suíça e, no momento, eu estou morando em Portugal. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho chamado Luca, de 4 anos, a Nina, de 2. E depois que a Nina nasceu, eu comecei a passar por umas situações, assim, um pouquinho desafiadoras para mim. Até então, eu estava criando o meu filho num sistema bastante autoritário, do tipo assim, eu mando, você obedece. Eu tenho um perfil muito controlador, então eu realmente exercia muito desse poder controlador em cima do meu filho. E quando a minha filha nasceu, eu estava perdendo o controle da situação, né? Porque ter um filho já é difícil, 2 filhos é um pouquinho mais difícil. Saiu do controle. E aí justamente essa questão do controle que eu estava perdendo me deixou completamente desequilibrada. Eu passei por um período bem escuro, assim, assustador, escuro, só porque eu estava morando longe de família, meu marido trabalhava o dia inteiro e eu estava sozinha no puerpério com um menino e uma bebê. Eu não gosto nem de lembrar muito, mas assim, estamos tentando abraçar também esses momentos nossos, né, que não são tão bons de lembrar, mas fazem parte da nossa história e talvez graças a isso que eu já estou aqui falando com você também. E daí, um dia, eu conheci o perfil da Maíra. Eu não sei nem dizer como é que apareceu para mim. Não sei se foi uma sugestão de alguém, Maíra. Eu sei que assim, apareceu para mim o seu perfil. E daí as coisas começaram a mudar. Assim, parece um pouco estranho, um pouco clichê falar assim, mas assim, para mim foi muito divisor de águas. Eu comecei a ler as coisas que você escrevia e eu comecei a perceber que eu sabia como eu não queria educar meu filho. Na verdade, eu era autoritária, eu não queria ser autoritária, mas eu não sabia o que fazer no lugar, sabe? Eu não via outra solução entre ser autoritária ou ser permissiva. E aí, por acaso, você estava justamente numa levada de informação sobre disciplina positiva. E eu mergulhei profundamente e
Nunca mais eu olhei para trás, nunca mais voltei para trás. Eu sugava tudo que você tinha para oferecer. Eu lembro que os cursos que você dava, os gratuitos, né, que o pessoal oferecia, eu fazia todos. O seu podcast, eu lembro que eu vi vários episódios de uma só vez. E eu fui me aprofundando e eu comecei a ver uma luz no final do túnel. E conforme eu fui crescendo e aprendendo e melhorando, eu comecei a perceber e conversar com outras mães que, no final das contas, todo mundo passa por situações difíceis na maternidade. Eu achava que eu era sozinha, sabe? Eu não tinha com quem conversar, com quem compartilhar. Eu achava que eu era a única doida por aí. E aí eu percebi que, na verdade, tá todo mundo, toda mãe tá enlouquecendo, na verdade. Só que umas disfarçam melhor do que as outras. Uhum. Então, por que a gente não pode dar as mãos e andar juntas nesse caminhar da maternidade, que é tão desafiador, que nos desconstrói, nos reconstrói e é um espelho para a gente ver, assim, a nossa real pessoa, seja o lado bom como o lado ruim, sabe? Então, é muito forte essa experiência da maternidade. E daí... E aí... pode Não, falar. fala. Não, e aí o que aconteceu foi que eu comecei realmente a me interessar por esse assunto, né? De querer divulgar esse conhecimento, porque me fazia tão bem. Eu falei, eu não posso fazer isso só para mim, eu preciso colocar isso para fora, sabe? E aí, por acaso, casou com a sua divulgação do curso de coaching materna. Uhum. E aí eu me inscrevi no curso, porque eu falei, cara, eu quero ajudar pessoas. Então, deixa eu estudar sobre isso, porque eu quero ajudar outras mães. Eu não queria saber como, quando, onde, eu só queria ajudar. E eu acho que, inclusive, essa é uma coisa muito importante para você que está assistindo. Se você tem esse desejo, que eu também tinha, de ajudar, se isso é o que te move, então faz o curso, porque ele vai te equipar. Porque a gente tem uma noção, assim, de como que a gente pode ajudar, mas ele te refina, sabe? Ele te deixa mais polida para você conseguir ajudar de uma maneira mais objetiva, sabe? De uma maneira realmente mais eficiente, mais eficaz. E aí eu fiz o curso e... Escreveu em junho. Eu me inscrevi foi em junho, eu terminei rápido o curso, eu acho que em agosto eu já tinha terminado o curso, né, que é uma sequência de semanas. E aí tem um grupo de WhatsApp que é criado pela Vivi, que foi muito potente, porque nesse grupo de WhatsApp eu conheci a Fê, a Fernanda que vai falar com você daqui a pouco, que é minha parceirona, e conhecemos também outras mães, e direto a gente está criando projetos, assim, sabe, que a gente envolve outras coaches também, então... O legal é que o clima que rege nesse grupo, né, que eu estou por acaso, é o de companheirismo, de sororidade, sabe? Uma ajudando a outra, não tem ninguém querendo derrubar o outro. Então, isso é sensacional. Só que aí, eu e a Fer, a gente deu match. No Tinder das mães. Deu match, gente. E materno. aí a gente começou a conversar mais, aí... Vocês foram para aquela disputa, naqueles exercícios, porque tem alguns exercícios que a Vivi sugere Isso. duplas, né? Isso, tem alguns exercícios que são feitos em duplas. Dentro deles, o de escuta ativa, tem vários. Tem uns 3 ou 4 que a gente faz em duplas. Da biografia humana também. Exatamente. Só que aí a gente começou a sentir assim, um encaixe muito positivo, sabe? Uma amizade muito gostosa. E ela veio com uma ideia, vim com outra, foi fundo. E aí a gente, através de toda essa experiência, nós juntamos disciplina positiva, que a gente se aprofundou bastante, e o curso, todo o conhecimento de coaching materno, juntamos esse conhecimento e criamos juntas um curso, tá? E isso tudo graças ao conteúdo que eu encontrei no seu perfil, com o conteúdo que eu aprendi com o curso da Viviane, e tudo isso para falar o quê? Que se eu dei conta, com 2 crianças pequenas, sendo que uma delas ficava comigo o dia inteiro, até pouco tempo, se eu dei conta de fazer tudo isso... Em Portugal, né? Exatamente, eu mudei de continente, sabe? Se eu dei conta de fazer isso, eu tenho certeza que todas vocês dão conta de fazer. Então, às vezes a gente se sente amedrontada, sabe? Ai, meu Deus, será que eu encaro isso? Às vezes a gente se sente muito pequenininha, às vezes a gente se sente assustada, mas... o Instituto de Apoio tem um jeito de lidar com as alunas que é de muito acolhimento. E, inclusive, aconteceu de uma aluna chegar e falar, gente, não estou dando conta, eu acho que vou desistir do curso. A Viviane entrou. E, gente, eu lembro que eu arrepiei de ler o que ela escreveu. Eu lembro que ela fez um acolhimento, falou assim, que ela entendia, que ela estava lá para ajudar, que não era à toa que se chamava Instituto de Apoio. Assim, sensacional. Realmente dá para ver que
eles se importam com a gente. A gente não é só mais uma pessoa que se inscreve, só mais um número que tá lá, eles realmente fazem questão da gente, sabe? Tanto que até hoje a gente conversa com a Viviane, até hoje a gente tem contato, de vez em quando eu convido ela para alguma coisa comigo. Então, assim, eles realmente se importam. Eu acho que isso que é importante, porque no mundo da internet é muito fácil a gente se perder em números, em curtidas, comentários, números, coisas superficiais. E quando a gente tem um contato com algo tão humano como eu tive com a Vivi, como estou tendo com a Fernanda, que são pessoas que eu nem conheço pessoalmente, eu até arrepiada aqui, gente, de falar com vocês. É emocionante, né? É emocionante, é tão gostoso a gente perceber que, poxa, do outro lado da tela tem um ser humano que se importa, que tá comigo, que tá na mesma vibe, tá construindo comigo. Mulheres que não estão aqui para julgar, mulheres que não estão aqui para falar mal, mas que estão para juntar, unir forças e perceber que o mundo tá nas nossas mãos. Se a gente consegue criar nossos filhos de uma forma mais consciente, mais positiva, mais respeitosa, gente, não tem como o futuro não ser mais brilhante, não tem como o futuro não ser mais positivo, mais amoroso para todos nós. Mas começa pela gente. Ah, a Fernanda tá chorando, você vai chorar também. Ai, gente. Eu vou falar que eu coloquei aqui, mas acho que não aparece pra você a resposta à figurinha da pergunta, né? Alguém perguntou, se eu fizer, se eu fizer o curso, né? Eu vou me sentir segura para atender em seguida. E aí seria legal você falar também da sua experiência. Você terminou o curso, não é? Olha só, eu fiquei pensando em uma maneira de conseguir explicar isso para as pessoas que estão nos assistindo. Aí é o seguinte... Se você tem dúvida de que o coach pode ajudar, se você se sente assim, cara, mas eu vou me sentir preparada, ou então, mas coaching e atendimento de psicólogo, como é que isso funciona? Não é que bate um de frente com o outro? Eu consegui achar uma ideia para explicar isso direito. Sabe aquelas pessoas que organizam guarda-roupa para os outros? Uhum. Aquela pessoa que você paga para organizar seu guarda-roupa. O coach funciona assim também. Por quê? A pessoa tem as roupas que ela tem e o guarda-roupa que ela tem. A pessoa que arruma não vai comprar roupa nova. A pessoa não vai jogar fora a roupa, ela vai pegar o que a pessoa tem, o que já é dela, e só vai ajudar a reorganizar. Para que a pessoa consiga ver o todo. Em vez de ter aquelas roupas acumuladas, aqueles sentimentos acumulados, a coach vai fazer o quê? Ajudar a reorganizar, colocar cada coisa no seu lugar. Calcinha com calcinha, camiseta com camiseta. Então, o trabalho de coach é esse. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o coach se acha psicólogo. Não. Porque eu trabalho com o que a pessoa traz para mim, sabe? Eu não preciso fazer nenhuma interferência no sentido de, você tem que fazer tal coisa. Não, sabe por quê? Porque geralmente a própria mãe que te procura, ela já tem a solução e ela verbaliza isso pra você. Às vezes são frases pequenas como, às vezes eu acho que tal coisa, ou às vezes eu sinto tal coisa. Quando ela verbaliza isso pra você, porque ela já tem a resposta dentro dela, você só vai colocar pra ela e falar assim, olha o que você acabou de falar. Você já sabe o que você quer, você já sabe onde você quer chegar. E aí você só dá o apoio para ela se ouvir melhor. Isso é uma coisa muito forte que a Vivi do Instituto Te Apoio fala sempre. A gente ajuda nesse diálogo interno da própria mãe, para ela se ouvir melhor, sabe? Então a gente não coloca coisa nova, a gente só reorganiza o que a pessoa já tem nela. Porque o espaço que a gente tem fora, né, desses ambientes seguros de conversa, de escutativa, eles são muito pobres. Muitas vezes a gente tenta se colocar e a gente percebe que a pessoa bloqueia a comunicação logo de cara, tentando minimizar, tentando aconselhar, fazendo um monte de intervenções que são, assim, com uma boa intenção, muitas vezes, mas que é muito dentro de um padrão de desviar a atenção para o que está incomodando. Nós não queremos isso. Nós não queremos. Aprendeu. Então, a gente tem uma incapacidade de lidar com as questões mais sombrias, mais angustiantes. Então, quando a gente ouve alguém falar de uma tristeza, de uma angústia, a gente tenta... Ai, meu Deus do céu, essa pessoa tem que sair disso. Então, não tem esse espaço, né? E aí, é interessante. Isso que você está falando... Só para concluir, de cortar, muitas vezes significa o outro se sente invalidado e se sente... Isso que você falou, né? Tipo, eu me sentia meio fora, né? Mas agora... E sabe o que é interessante nisso, inclusive, Maíra? Que esse processo desse curso, para mim, me ajudou muito a eu olhar para mim com um olhar de menos julgamento, sabia? Não foi só para o outro. Mas eu comecei a perceber que
Quando eu tenho algum pensamento negativo, isso não me invalida como mãe. É só um pensamento. Eu não sou uma mãe pior porque eu tenho algum pensamento negativo, sabe? Porque eu estou irritada com os meus filhos, porque eu estou chateada que fizeram alguma coisa. É só um sentimento. Como eu decido agir a partir dali é o que faz a diferença, você entendeu? Então, quando a gente consegue explicar isso para uma mãe que chega para você angustiada, chorando, que você sente a pior mãe do mundo, e você fala, calma aí. Esse sentimento não te define, ele é só um sentimento. Você vê o olhinho da pessoa, chega, faz assim, abre, a pessoa chega, abaixa os ombros e fala assim... Uau! Uau! Eureka! Que libertador! E é isso que a gente quer trazer para as mães, porque a gente se sobrecarrega com um monte de sentimento ruim, e a gente se cobra tanto, e o coach materno, ele trabalha com isso também. De você conseguir ouvir essa mãe e mostrar para ela o tanto que ela é preciosa. O tanto que ela é a melhor mãe para os filhos dela, sabe? O tanto que é importante ela se reconhecer. E isso foi importante para mim, porque eu tinha muitos pensamentos assim sobre mim também. E durante o curso, porque ele trabalha muito self-coaching, que é o auto-coaching, né? Você passa pelos processos das atividades, fazendo com você mesmo, você vai descobrindo um monte de coisa sobre você. Os seus limites, realmente, até onde eu consigo ir, até onde é aceitável para mim. Às vezes a gente não sabe isso. E a gente deixa o outro, às vezes, ter um comportamento abusivo, até emocionalmente, porque a gente não consegue colocar limite pra gente. Então, esse processo de auto-coaching foi muito importante para mim. Eu vejo na relação com meu marido, com os meus filhos, de perceber comportamentos que às vezes eu falo assim, me assustam, mas agora eu não julgo mais, sabe? Agora eu olho, entendo que é uma expressão e tá tudo bem, a gente consegue conversar com isso. Então, para mim, pessoalmente, foi um crescimento enorme também. Então, e entender isso que você falou, né? Tipo, meio que baixar um pouco a bola. Tipo, estamos todos aprendendo a amadurecer emocionalmente. Porque nenhum de nós teve ferramentas suficientes para poder estar preparado para uma comunicação mais assertiva, mais autêntica. Mas, né, tipo, tem vezes que, às vezes, a gente entra em umas discussões e fica tentando se justificar depois. Não, mas eu fiz aquilo, porque não sei o que lá. Não, gente, tudo bem, aconteceu. Mas vamos sim tentar dar as mãos para poder refazer, reconfigurar, porque vale muito a pena. Alguém aqui perguntou uma coisa interessante aqui, como vocês lidam com a degradação do coaching em geral? Pegar diversos profissionais para diminuir o trabalho realizado. Gente, essa daí eu vou falar para vocês. É assim, gente, eu sou muito prática para tudo na vida. Eu sou assim, se eu gosto do que eu tô fazendo, eu acredito, eu realmente não ligo pro que os outros estão falando. Eu sou um pouco assim, sabe, Maíra? Então, o que eu quero dizer com isso? Teve uma vez que eu fiz uns stories, eu falei, gente, a partir de hoje eu sou coach materna. Claro, aí já veio. Se você acha isso legal, se você não acha legal, não tem problema, porque eu tô aqui para dar o meu melhor para vocês, sabe? Então, assim, em vez de preocupar muito com o que os outros pensam, porque a gente realmente tende muito a isso, preocupa com o que você pensa sobre você. Se você acha que você é fera no que você está fazendo, é o que basta, sabe? Se você se esforça, se você dá o seu melhor, não importa o nome que você tem, entendeu? O importante é você fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, da maneira mais ética possível, porque isso também é muito importante, você respeitar os limites do coaching. Então, é isso, galera. Assim, se importem com o trabalho de vocês e se os outros falarem, eles vão falar de alguma coisa. As pessoas não precisam de motivo, sabe? Então, se liberta. Deixa pra lá. Não querer agradar todo mundo, porque realmente não dá nem pra trabalhar com o que a gente trabalha, né, de influenciadora digital. Se a gente for... Mas eu entendo a preocupação da Mari, claro, porque tipo, é um investimento, é uma tomada de decisão, né? Vale a pena eu investir numa carreira que de repente tem esse burburinho aí, que muitas pessoas às vezes ficam tentando tirar o mérito, colocar, né, a prova, se realmente colocar isso em comparação, tá roubando o mercado do psicólogo e tal. Então tem muitas polêmicas em volta e tem muita informação também pouco consistente. Com a Vivi, a gente vai continuar a fazer. Alguém está perguntando aqui se esse curso seria o mesmo da criação consciente. Não é o mesmo. O Instituto Apoio tem 3 formações, tá? Olha, inclusive, deixa eu falar aqui, ó. Tem a formação em certificação em coaching materno e maternagem de mães, que é o nome da metodologia que a Vivi criou para poder aplicar dentro do coaching materno. Tem a certificação em criação consciente, que é uma dupla certificação onde você se forma como consultor em criação consciente, educador parental em criação consciente. E tem a novidade, que é um curso chamado Certificação em Comunicação Consciente. Essa semana, na quinta-feira, eu e a Vivi vamos fazer uma live para falar sobre o curso de Criação Consciente, tá? E aí, se você tiver
Melim The Process, não sei como é exatamente o seu nome. Se você tiver a fim de conhecer mais, você pode vir na live de quinta-feira, que eu não sei se vai ser 11 ou meio-dia, a gente está na dúvida ainda. E na outra quinta-feira a gente vai falar sobre a certificação em criação consciente, que é esse curso novo. Perdão, em comunicação consciente, tá? Que é o curso novo, que vai ser um dia antes do Black Friday. E aí já adianto para vocês aqui a informação, quem está aqui agora, se vocês se inscreverem no link que está no meu perfil, aquele link azulzinho, vocês recebem uma informação sobre os detalhes dos cursos, dessas 3 formações, aí vocês podem avaliar com calma, ler com calma, ver se tem a ver com vocês, se é o que vocês estão buscando. De repente, se interessam por mais de um. Muitas alunas, inclusive a gente falou na última live que 50% das alunas que fazem as formações com eles acabam se inscrevendo no segundo curso, porque se interessam, porque confiam, porque gostam do resultado, enfim. Mas vocês vão ter a oportunidade também de receber informação sobre o Black Friday, que vai rolar no dia 29 de novembro, por únicas 24 horas, tá? Nessas 24 horas vocês vão ter a oportunidade de se inscrever em um dos cursos, ou em 2 ou nos 3, com uma série de promoções que eles fizeram, uns pacotes, para quem se inscreve em mais de um, acaba tendo um desconto progressivo, então vai ser uma oportunidade única. Mais única ainda, se você considerar que em janeiro vai ter reajuste. Então, essas 3 turmas vão começar no dia 4 de fevereiro, só que vai existir a possibilidade de vocês se inscreverem com mega desconto no dia 29 de novembro, que vai ter o Black Friday. Depois disso, o preço volta para o valor original de 2019, né, até o final de dezembro, e em janeiro vai subir o valor. Então, se vocês querem uma oportunidade de um valor mais acessível, mais barato do que vocês, inclusive, pagaram, né? Aproveitem o Black Friday do dia 29. Para ter acesso à promoção do Black Friday, tem que se inscrever nesse link que está no meu perfil, tá? Então, é o primeiro botãozinho que vai aparecer na hora que vocês abrirem o link. Qualquer dúvida, ficou perdida? Me manda um direct, manda uma mensagem por privado, eu respondo vocês, tá? E aí, sem problema nenhum, eu mando o link para vocês. Só para a gente fechar esse parênteses. Claro, claro. Inclusive, também, se alguém tiver dúvida com relação à experiência de uma pessoa que passou pelo curso, pode mandar recado também, que eu respondo tranquilamente, porque às vezes as pessoas têm receio de colocar pergunta aqui, né? Aí querem perguntar em privado, pode mandar para mim que eu respondo assim que eu conseguir, já ajudo vocês na decisão aí do curso. Estão perguntando se o curso pode auxiliar com crianças de 10 anos. Acho que, na verdade, você deve estar perguntando do outro curso, talvez. Eu acho que é de criação consciente, né? Na verdade, sim. Eu diria que sim. Eu também sou aluna do curso, eu poderia dizer que sim. Não tem conflito com a idade. E, na verdade, até porque... Mas aí eu prefiro até não abrir aqui, senão a gente não vai dar tempo de falar. Hoje a gente vai falar mais do coaching materno. Depois, se quiser, eu te respondo isso por privado, tá bom? Ou você vem para a live de quinta que a gente pode falar um pouquinho disso. Senão eu tenho medo de não dar conta, porque eu ainda quero chamar a Fê. Sim, exatamente, eu ia falar. Mas antes disso, eu queria só que você me falasse, Maia, se você pudesse falar um pouquinho, se você teve resistência antes, você teve alguma dúvida, tipo, será que tem a ver, não tem a ver? Ou você já veio com já tinha essa vontade e bateu o olho e falou, puta, que bom, chegou justamente o que eu estava buscando. Então, para mim foi muito tranquilo, assim, eu lembro muito que eu estava querendo algo mais concreto para eu me refinar, para poder ajudar. E aí eu li as coisas do coach e eu falei, cara, é isso que eu quero. E fiz. Foi super tranquilo. Não, e assim, eu lembro que, inclusive, quando eu comecei a ver as ferramentas, eu falei assim, ainda bem, porque eu fiz, mas assim, a gente sempre fica com aquele receio, será que eu vou dar conta, né, de conseguir aplicar? Claro. Só que é muito bem explicado, e como a gente passa pelas atividades, assim, nós mesmas fazemos as atividades, fica muito tranquilo para mim. Mas eu sei que, às vezes, as pessoas têm esse receio, né, de entrar, né, num curso diferente como esse, ainda mais igual com esse comentário que foi falado antes, por causa desse preconceito que tem, às vezes, com relação ao coaching. Mas, para mim, não foi motivo não me assustava de forma nenhuma. Eu acho que a Fernanda vai poder falar um pouquinho mais também sobre isso. Sim, acho que ela tem, né? A Fernanda foi legal, por isso que eu tinha trazido essa pergunta, mas acho que o dela vai ser interessante para quem tem essa preocupação. Isso. Você pode só falar um pouquinho como que é para você ter 2 filhos e conciliar a maternidade com o trabalho de coaching, de trabalhar em casa, como que funciona isso? Porque acho que também é uma questão que muita gente traz, assim, né? Sim, do empreender desde casa. Então, é o seguinte, toda mãe passa por esse processo, né? De repente, a sua vida praticamente para, né? Porque você fica presa em casa, na verdade, depois do parto, né? De repente você tá lá, você não pode ficar saindo realmente. Depois você recomeça um ritmo, mas tudo muda.
E para muitas mães é difícil isso de ter que voltar para aquele ritmo anterior, né? De aquela correria, sair cedo, volta tarde. Você quer curtir seu pequeno também. Então, o legal de trabalhar com internet, por exemplo, mas na verdade também pode ser presencial, mas no meu caso, de ser pela internet é que eu consigo gerir esses horários melhor. Então, quando eles estão em casa, eu posso estar com eles. E agora a minha filha tem 1 mês, mais ou menos, ou 2, que ela começou a ir para a escolinha. Mas antes disso, ela estava sempre comigo, até os 2 anos de idade. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava, eu acordava antes que os meus filhos, para trabalhar antes deles acordarem. Eu trabalhava na hora da soneca e depois que eles dormiam, sabe? Então, era pouco, mas eu queria fazer, sabe? Eu queria produzir, eu não queria ficar mais parada. Então, eu fazia dessa maneira. Eu aproveitava os momentos que eles não estavam, assim, ali presentes comigo e eu lia e fazia post, e pesquisava, fazia um atendimento aqui ou ali. E, sabe, eu acho que se você quer isso, se você é movida pelo desejo de ajudar, você vai conseguir encontrar estratégias para encaixar essa nova carreira. E eu sinto que é muito possível para nós dessa maneira, sabe? Hoje em dia, com o mundo virtual, é muito possível a gente conseguir alcançar muitas mães dessa maneira. E não tem que ser sozinha, faz igual eu e a Fernanda, juntas as duas e constrói coisas juntas, sabe? A gente divide as tarefas. Eu acho que para uma maternidade faz muito sentido a gente conseguir fazer isso. Uhum. A Viviane está perguntando, ela inclusive me falou em volta que ela está a fim de fazer 2 cursos. Ela quer saber se é fácil começar a atuar, trabalhar logo depois da formação e por onde começar. E a Márcia perguntou se você trabalha só em casa, se é tudo online. Tá, então vamos lá. Sim, trabalho só em casa, mas é possível você fazer presencial se você quiser. É fácil começar. Depende muito de você. Se você está disposta, você começa de cara. Eu não fiquei esperando muito, porque eu estava com muita sede de ajudar, sabe? Mas eu acho que você tem que respeitar o seu tempo. Se você termina o curso e fala, ai, não estou me sentindo muito pronta ainda, calma, sabe? Dá um tempo para respirar, vai lendo mais, estuda mais e depois você se joga. Eu só quero que ninguém tenha esse receio de começar por medo, sabe? Se a gente não começa, a gente não vai. Então, tenta um passinho de cada vez, sabe? Às vezes você pode começar com uma amiga, você faz uma sessão gratuita com uma amiga para pegar uma experiência. Várias meninas do nosso grupo de WhatsApp fizeram isso. Exatamente. Então, faz o curso, faz umas trocas com umas amigas, vai pegando confiança e depois... Não, e é legal também, né, que o curso também abrange esse apoio de como se movimentar nas redes sociais, né? Tem a parte Sim, eles têm todo um apoio de marketing, inclusive, eles dão vários... Tem uma aula só sobre isso, inclusive, lá no curso de coaching materno, de como você trabalhar isso na internet, de como você criar um perfil no Instagram e as estratégias que você pode utilizar. Então, além de te dar o conteúdo, eles te dão estratégia de como você começar essa carreira também. Mas tem meninas que fazem atendimento só presencial também, por exemplo. Uhum. Sim, é verdade. E a gente que mora fora é legal porque, sei lá, meu público é brasileiro, você imagino que seu público majoritário também seja brasileiro. Sim. Então é um jeito da gente preservar esse contato e fazer isso ser real, né? Porque aqui acaba que restringe muito. Então tem essa possibilidade. Ou seja, é uma opção que você tem, não é obrigação, mas é a opção. E é maravilhoso porque realmente a internet proporciona isso. Só que acho que a gente tem que dar um tempinho também pra Fê. Sim, deixa eu sair. Tô adorando falar com você, mas acho que vai ser legal também trazer um pouquinho da Fê também pra cá, pra falar da experiência dela. Tá bom, super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi uma delícia falar com vocês. Muita boa sorte para vocês que decidirem se inscrever no curso. Qualquer coisa pode me escrever. Estou à disposição. Beijo, Mar. Aí a gente nem falou do projeto de vocês, a Fê que vai ter que contar. Ah, tá bom, ela fala. Senão ela vai poder conversar. Beijo, tchau. Ok, beijo. Agora eu não sei, acho que é aqui. Tá, vamos lá, vamos descobrir como é que eu faço agora para chamar a Fê. Achei. Gente, tô gostando? Gostaria de saber mais. A Leila tá perguntando. O que você quer saber mais em específico? Quer saber o quê? E aí, Fê, tudo bom? Você tá me ouvindo? Tudo. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir de boa? Deu uma travadinha, mas agora foi. Ah, beleza. Então tá. Então, a Maia tá aí agradecendo. Vai ficar gravado sim, Leila, tá bom? Acho que vai ficar 24 horas no ar. Você vai poder retomar desde o começo. A gente tá falando sobre a profissão de coach de mães e contando a experiência da Fernanda e da Maia no curso do Instituto Te Apoia, a formação que elas fizeram de coaching materno. Fê, conta um pouquinho da sua história. Da onde você é? Você é mãe do Léo, que tá com 2 aninhos e 3 meses, é um fofo. Tava Obrigada. Hoje. Mas ele conta é aí um fofo. Veio. Bom, eu sou a Fernanda.
Eu sou fisioterapeuta de formação e trabalhava em hospital, trabalhava com pilates e aí veio a maternidade para mim, né? E aí eu resolvi que eu ia ficar em casa, fiquei 2 anos em casa com ele. E até fiquei um pouco menos, na verdade, porque eu tinha me proposto a ficar 2 anos, mas com 1 ano e 6 meses dele, eu tava no meu auge, eu acordava e não queria mais ser mãe. Eu ficava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu tava sufocada. E aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa pra mim e por mim. Só que aí eu comecei a pensar, né, tipo, vou voltar pra fisioterapia. Só que, além de logisticamente não encaixar mais na minha vida, porque eu mudo muito de cidade e eu não tenho mãe, nem sogra, nem ninguém na mesma cidade, quase nunca. E a fisioterapia não encaixava mais nisso e não encaixava mais também no meu coração, assim, do que eu sentia. Apesar de eu achar linda a profissão, de ser uma profissão que ajuda muitos outros, que eu sempre gostei dela por causa disso, não fazia mais sentido. E aí veio aquele, né? Aquela crise. O que eu faço da minha vida? Eu preciso pôr ele na escola, mas eu não posso pôr ele na escola para ficar de dondoca em casa. E eu preciso fazer alguma coisa para mim, ver pessoas, ajudar outras mães. E aí foi que nem a Maia, eu não sei, a Mayra brotou no meu Instagram. E aí eu lembro que eu tava com um curso tinha sido fechado, acho que fazia um dia. E aí eu fui conversar com você, aí você falou assim, olha, se você conversar com a Vivi, eu acho que ela coloca você no curso, mas já começou, mas você dá um gás, você dá conta, mas vê se é o momento. Aí eu lembro que você conversou muito, muito, muito comigo, mandou áudio, foi super acessível, porque eu tava num desespero de querer fazer alguma outra coisa e não sabia se aquilo era pra mim. E aí a gente conversou muito e aí eu entrei na outra turma, porque já tinha passado o tempo, né? E aí eu fui conversando com você, você foi me dando várias opções. Acho que você foi fazendo um coach comigo. E aí eu fui pensando e aquilo foi ficando mais forte em mim. Mas, ao mesmo tempo, vinha aquela questão, né, de... Poxa, mas eu vou jogar fora, né, minha graduação, vou jogar fora minha pós-graduação, porque eu era pós-graduada, eu já tinha experiência, já tinha, né, várias coisas. E aí vinha... a pressão minha de jogar tudo isso e a pressão de fora, né? De, nossa, mas você vai largar a fisioterapia para fazer isso, né? Que nem a moça perguntou para virar coach. E por quê? A Mari tá falando que ela teve a mesma formação que a sua, que ela também é fisioterapeuta, também dava pilates e não tá encontrando jeito de ser viável retomar. E aí eu ficava assim, aí na hora que... Óbvio que, né, que por mais que você esteja certa daquilo, às vezes as pressões e dependendo de quem te fala isso, atinge, né, uns pontos seus que você começa a se questionar também. Claro. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer porque tem um self-coaching que se não me ajudar a validar, né, de tipo, é isso que eu quero, ele vai me ajudar a achar uma outra solução. Então, se eu não conseguir trabalhar com isso, ele vai me ajudar internamente, como mãe, como pessoa, como esposa. E aí foi que eu falei assim, eu vou fazer. E aí foi muito legal, porque na primeira atividade do self-coach, que é a árvore das potencialidades, eu já tive todas as confirmações de que era isso que eu queria, que eu estava no caminho certo, que eu estava usando já as estratégias certas. E só foi validando, e isso me deu uma força e um gás para continuar. Tanto que eu tinha essas perguntas de, será que eu vou conseguir atender rápido depois? Será que eu não vou? E o coach, né, no coach materno, a gente trabalha muito as crenças, as nossas feridas, né, a biografia humana. E isso me ajudou muito a quebrar crenças que eu tinha de que eu não ia conseguir, de que eu não dava conta, de que eu ligava muito para o que os outros achavam do que eu estava fazendo. E aí foi um processo libertador para mim, assim. E eu acho que isso me ajudou muito a conseguir realmente dar o start nos atendimentos, dar o start nesse curso. Apesar de eu estar super falando aqui, eu não era uma pessoa que conseguia falar e que eu tinha vergonha. E eu não conseguia me expressar, assim, porque eu era mais fechada. Eram crenças que eu tinha, né? E o curso, a Vivi, você,
foram me ajudando muito nesse processo. Eu acho que é interessante só explicar um pouquinho, peraí, qual curso de coach você fez do Roda Materna? Coach Ela materno. fez o curso de coach materno do Instituto Te Apoio, tá? E aí o que ela está explicando aqui é o seguinte, que quando ela estava na dúvida, eu faço ou não faço o curso e tal, uma das coisas, um dos diferenciais desse curso que a Vivi criou é que ela criou uma metodologia própria chamada maternagem de mães. E como o curso de coaching materno ele é voltado para atendimento de mães, e a Vivi trabalha com uma estratégia onde ela sempre pede para a gente aplicar as ferramentas do curso com nós mesmos. Eu sou aluna também da certificação em criação consciente, e lá ela falava assim, pega um caso do seu filho ou de alguma criança própria, no caso você não seja mãe, para poder aplicar a metodologia, e aí a gente vai estudando, fazendo um estudo de caso com a própria vivência. No curso de coaching materno, nem todas as pessoas que fazem o curso são mães. Então a Vivi ficou com essa coisa, tipo, eu não posso fazer a maternagem de mães aplicada para mães dentro do curso, porque vai ter gente que não vai ter essa vivência. Então ela voltou, ela aplicou o processo do que seria o maternagem de mães pensando na questão profissional. Então a pessoa que entra no curso vive um processo de self-coaching para analisar a própria vida profissional. E aí vem muito a calhar, porque, claro, a maioria das pessoas que entram estão nessa crise profissional. Será que tem a ver eu entrar no mercado do coaching? Será que tem a ver eu trabalhar com mães? Será que eu posso realmente virar as costas para a minha carreira anterior? Qual que é o meu propósito de vida profissional? O que eu vejo como missão? Quais são os meus valores? E aí é super legal, porque foi isso que a Fernanda acabou de relatar, foi isso. Eu falei para ela, olha, Fernanda, não sei se o curso vai ser a resposta que você quer, mas talvez dentro do curso você possa ter essa resposta de se o curso tem a ver com você. E aí foi legal porque, no fundo, foi justamente o que aconteceu, né? Validou a tua vontade e você percebeu que essas vozes externas estavam provocando um certo ruído, mas que você já tinha isso certo dentro de você, que esse era o seu caminho, que esse era o seu propósito, que essa era a sua vontade. E aí isso é muito legal também, gente, porque quando eu vejo a Fernanda tendo esse feedback, me dando esse feedback, meses depois eu falando, nossa, Maíra, aquilo lá foi o que me salvou, tipo, foi o que me deu o caminho. E aí ela fala agora, eu nem me imaginava falando na câmera desse jeito, porque não tinha essa confiança. Ou seja, eu percebo que o fato também de eu ter escolhido lá atrás, quando eu morava em Madrid, estava dentro de um quartinho, na dúvida também, com esse mesmo receio. Será que tem a ver eu montar uma página para falar de maternagem? Para poder tentar explicar para as pessoas o que eu estou aprendendo? Será que vai dar resultado? Alguém vai me escutar? E aí hoje, sabe, com esse público enorme, com cada resposta que eu recebo dessas mães, eu falo, ainda bem que eu tomei essa decisão. Porque, tipo, foi maravilhoso, porque está alinhado com valores que eu acredito, e eu não deixei de fazer por medo. Entendeu? Eu tive o medo e fui mesmo assim. Falei, eu vou. Sim. Vai caber, né? Então é muito legal esses exemplos, assim, só queria organizar, porque talvez não tenha ficado claro para quem não saiba qual que é a proposta ainda do curso. E quem quiser saber detalhe, entra lá no link da biografia do meu perfil para poder acessar esse link que tem a descrição das 3 formações do curso, tá? Alguém aqui falou, eu sou igual a Fernanda, acabei de achar meu nome. E isso também é maravilhoso, né? Porque a gente acaba se identificando quando a gente ouve alguém falando, né? É que a gente tá no mesmo barco, né, as mães, e a gente parece que faz um sigilo, assim, de que não pode falar as coisas e não comenta, e aí fica todo mundo se achando doida, mas no fim é que é todo mundo doida junto. E aí esse se redescobrir, né, se reencontrar, se reinventar após a maternidade é difícil. Muitas mães acabam mantendo a profissão antiga. E tudo bem se você se identifica ainda com a sua profissão antiga, isso é normal também. Mas muitas acabam ficando por questão de, obviamente, estabilidade financeira, às vezes não podem largar, não têm a coragem de largar, né? E outras porque simplesmente não querem ouvir o que os outros vão falar, porque vai ter julgamento, vai ter gente querendo, né? Às vezes por cuidado mesmo, excesso de zelo, não, mas você vai largar, por medo que você se frustre. Mas quando você tá certa daquilo que você quer, quando você coloca energia naquilo, como você acredita mesmo dentro de você, gente, funciona, vai dar certo. Eu nunca achei que eu fosse encontrar uma super amiga no curso, em que a gente combinasse tanto, em que a gente abraçasse juntas os projetos,
que botasse energia naquilo para crescer. E eu nunca achei que eu fosse estar aqui falando, que eu fosse trabalhar com internet, que eu fosse ser cara de pau para vender as coisas, porque você tem que se vender, né? Você vende um produto. E eu nunca achei que eu fosse ser essa pessoa. E você, quando você acredita mesmo naquilo, você consegue. Eu acho que o coach materno, ele junta com a nossa vontade de querer ajudar mães e com a nossa vontade de que essas mães consigam educar melhor seus filhos. E isso é um motivador, assim, enorme, porque eu quero que o meu filho encontre pessoas melhores lá na frente. E isso começa a gente cuidando das mães, porque se uma mãe não tá bem, ela não cuida bem do filho dela. Se uma mãe tem várias crenças, várias feridas, ela também não consegue educar da forma mais respeitosa que ela gostaria, porque ela vai pro automático dela. E aí foi até que eu falei pra você, né, Maíra, que o coach, ele veio muito para casar com a certificação de disciplina positiva, porque às vezes você dá a receita do bolo e a mãe fica frustrada que ela não consegue. Mas por que ela não consegue? E aí a gente vai lá nas crenças, nas feridas, usa todas as nossas ferramentas do coach que a gente tem para ajudar aquela mãe a olhar para ela e achar as respostas dentro dela. Peraí que a Nara tá me chamando, eu avisei o Afonso que eu ia estar numa live até assim. Nara, eu tô gravando, eu tô ao vivo, eu não posso falar, tá? Vida de mãe, gente, hashtag vida real. Da real, da real. Eu me assustei. Ela queria me dar um susto. Eu tava com a porta fechada. Mas o que eu falava... Viu, gente? Aqui é maternidade real. Pode fechar, por favor, Afonso? Explicar para ela? Obrigada. Que para você aproveitar e contar da experiência de ter encontrado, conhecido a Maia dentro do curso, e aí vocês criaram um projeto juntos. Esqueci de dar evidência para isso também, que eu acho que é legal as pessoas saberem que isso é possível e que você tenha também espaço para divulgar junto com ela aqui o que vocês estão criando, que é maravilhoso e que está dando resultado, que ontem foi o último dia do desafio que vocês montaram. Conta para as meninas o que vocês aprontaram. Bom, então, como a Maia já falou, né, a Vivi disponibiliza um grupo de WhatsApp que as mães do curso interagem, tanto para fazer tarefas, quanto para compartilhar mesmo as nossas dores, compartilhar os nossos insights durante o self-coach, tirar as nossas dúvidas. E aí a gente vai interagindo bastante, e nesse meio eu encontrei a Maia, e que ela falou, deu match, e a gente começou a conversar muito, a compartilhar muitas coisas. E aí, o que foi interessante é que eu acho que nesse meio materno, que a gente quer sempre falar é que a gente não tá sozinha. E que junto a gente vai muito mais longe. E aí, juntar um projeto com duas mães que visam a mesma coisa foi super interessante, foi super rico, foi super poderoso, porque a gente juntou a nossa energia e não é só tipo de juntar energia para fazer, a gente consegue também juntar e dividir as coisas, porque que nem ela tá lá, ela tem 2 filhos, a gente estava produzindo conteúdo, e aí o filho dela ficou doente com catapora, aí eu dei uma força, eu fiquei fazendo a parte dela, que a gente tinha dividido, né? Não é a parte dela, mas a gente vai se compensando, e uma às vezes tá um pouco mais desanimada, aí a outra fala assim, não, vamos lá, é assim mesmo, vamos fazer isso. São 2 ideias, 2 cabeças. Quando uma tá para baixo, a outra vai lá e põe para cima. E eu acho que isso é muito importante na maternidade, porque o coach materno é para você ser rede, ser apoio. E quando você junta 2 coaches, pensa só na rede que isso é. É uma rede forte. E aí a gente criou o curso, e só para vocês terem ideia, né? O nosso curso, a gente pegou, eu e a Maia, a gente tirou o certificado de disciplina positiva, e a gente pegou as ferramentas da disciplina positiva, mas a gente juntou com as ferramentas do coach justamente para dar esse efeito que eu falei, né? De ajudar as mães a quebrarem essas crenças, de fazer reflexões, para não dar só uma receita de bolo, porque essa informação tá aí, tá no perfil, tá nos livros, e às vezes só isso não é suficiente, a gente precisa desse acompanhamento do coach, né, com essas ferramentas. E aí o nosso primeiro curso que a gente lançou cobrando deu 65 inscritos. Uau, era 51 até ontem. Que legal. Então, ontem fechou 8 horas e aí choveu de gente. Tipo, por favor, deixa eu fazer transferência. E eu falei, pode sim. Então, quando a gente quer e a gente vai, põe energia, a gente consegue. E foi o primeiro curso que a gente fez, né? A gente já tá com vários planos agora mais pra frente.
Mas o que eu quero dizer é que a gente consegue, né? E os meus primeiros atendimentos de coach, uns foram em parceria, trocando coisas, porque eu queria me testar também, né? E a pessoa preferiu fazer uma parceria, eu estava precisando. Outros foram com amigas que eu começava a conversar sobre a disciplina positiva, e elas, mas eu não consigo. Eu falei assim, olha, eu conheço uma coach muito boa, que vai te ajudar nesse ponto aí que você está precisando. Porque eu queria fazer alguma coisa diferente da minha carreira. Olha, eu posso te ajudar, mas a gente precisa, né, trabalhar melhor, umas ferramentas. Você não quer fazer umas sessões de coach? Eu fui cara de pau mesmo com as amigas, e elas adoraram, e aí uma vai indicando para outra, e aí isso vai crescendo. Só que você não pode, você tem que confiar no que você faz e vender. A gente não consegue ficar parada, sentada na cadeira, esperando as clientes chegarem, não no início. Depois, quando você já é conhecida, talvez isso aconteça. Mas é que eu acho que você tem que confiar no que você faz e estar certa daquilo dentro de você, que as coisas vão acontecer. Eu vou só aproveitar que você está falando disso, dessa coisa de ter confiança, né? Que a Maternando e Aprendendo está perguntando, ela está falando que ela tem um filho que é autista e ela acaba tendo que fazer muitas terapias com o filho, ela está precisando de um horário flexível. Aí ela falou, eu amo ajudar as pessoas, mas eu fico presa com a minha renda de hoje. O que você pode falar em relação a isso após o curso? Você está falando muito dessa coisa tipo, vai um pouco depender de você se trabalhar também para ter essa confiança e dar a cara a tapa. Mas se você quiser reforçar um pouquinho isso, de que é possível a pessoa ter uma renda com isso? Sim, é possível, assim. Felizmente, eu pude largar tudo, né, para me dedicar à maternidade, porque financeiramente meu marido pode, é óbvio que a gente teve que fazer uns cortes, mas eu podia ficar em casa. Sendo fisioterapeuta, saía até mais barato eu ficar em casa do que pagar uma babá. Mas, depois de um momento, eu precisava fazer alguma coisa por mim, porque eu quero ter minha independência, eu quero contribuir, né, de forma financeira e de forma... me sentir útil também para o mundo, né, fazendo alguma coisa, além de ser mãe. E não tem nada de mal nisso. E eu pude ir aos poucos, né, uma consulta ali, ir devagarzinho. Tem gente que não tem essa opção. Então, eu acho que se você tem essa vontade de querer ter um emprego mais flexível, que você quer mudar, que você não está feliz com o que você está fazendo, eu acho que por um momento você pode conciliar os dois. Continua no que você está fazendo, e aí você começa a fazer os atendimentos à noite, um atendimento por noite, que é 1 hora de atendimento depois que a criança dorme, você consegue fazer. E aí você vai crescendo o número de atendimentos, que vai chegar um momento que você vai falar assim, poxa, eu preciso abrir mais horário, e para eu abrir mais horário, eu preciso largar. Você já vai eu acho que você já vai ter essa confiança de que deu certo, de que dá certo. Só que, óbvio que por um momento você vai ficar um pouco sobrecarregada, né? De ter que estudar, de ter que atender, de ter que fazer as coisas da casa. Mas se você busca, né, e você visa isso lá na frente, eu acho que é uma opção para quem não pode financeiramente se dedicar já de cara a tudo isso. E no coach a gente tem, né, no self-coach, justamente umas tarefas que vai te ajudar a mapear e a montar o seu plano de ação, porque a gente não joga só as questões no colo da pessoa para ela resolver, a gente gosta de pôr ela na ação também. E agora, o que você vai fazer? O que você precisa fazer para alinhar o seu desejo, o seu sonho com a sua realidade? Então, eu acho que no processo do coach, né, quando a gente faz, isso me ajudou muito também, de tipo, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, o que eu vou fazer nesse período? E foi no processo de self-coaching que eu consegui estabelecer essas metas, né? Maravilhoso. Querida, a gente tem pouquinhos minutos, eu só queria ter certeza de que a gente consegue... Vou dar uns recadinhos antes da gente, de repente, ver se dá espaço para uma última pergunta. Assim, quem tiver interesse... Se ficou alguma dúvida para trás, porque eu tentei mais ou menos olhar, mas eu sempre dá medo porque às vezes eu mexo e eu fecho a live, sabe? Por causa, é muito sensível o celular. Mas eu acho que eu respondi a maioria das perguntas que estavam aqui. Se ficou alguma dúvida para trás, por favor me escrevam por inbox, eu vou tentar dar uma repassada, mas mesmo quando eu repasso, eles deletam algumas mensagens. Não fica tudo na reprise.
A live vai ficar 24 horas no ar. Depois eu vou jogar para o meu IGTV, vou jogar para o YouTube. E aí vocês vão poder acessar. Sigam os perfis da Fernanda e da Maia, o @mãelabarismo e o @a.rodamaterna, tá? Deem espaço para elas, façam elas crescerem, ajudem a gente. A gente tem que se dar as mãos. Eu gosto muito dessa imagem de dar as mãos para quem tá na mesma vibe que a gente, sabe? Eu tive uma coach, inclusive, que falava, me trouxe uma imagem que eu não esqueci nunca, assim. Quando a gente está nessa história do caminhar para crescer, para evoluir e tal, a gente às vezes tende a conectar com a vibe da competição, e aí isso faz com que a gente pegue a pessoa que está na frente e fica querendo puxar ela. Que a gente quer empurrar quem está atrás para não chegar perto e quer dar uma cotovelada em quem está do lado, né? Sendo que, na verdade, meu, se mudar esse chip e falar, meu, vamos dar a mão para quem está do lado, né? Para a gente poder ganhar força, e empurrar quem está na frente para a pessoa avançar mais, a gente ter mais inspiração e puxar quem está atrás. Entendeu, gente? Vamos fazer desse jeito, que é muito mais inteligente, porque a gente quer realmente quebrar, aumentar, melhorar, né, o mundo, não ficar só com essa vibe de reclamar que as coisas não estão dando certo e com esse olhar competitivo. Então, ó, sigam as meninas para dar espaço para elas. Brigadíssima pela presença de vocês duas. Obrigada, você, contribuir com o relato de vocês, né? Eu me sinto muito gratificada de poder apoiar e, de repente, estar atingindo a vida de outras mães, de outras pessoas que estavam com uma coisa aí meio assim, de repente, por conta do incentivo e do fato de eu ter colocado a campanha na página, rodado e tal, atrai uma pessoa que está no momento de fazer essa mudança, está precisando ouvir essa mensagem e toma essa coragem. Então, se inspirem. Chega na pessoa certa a mensagem, né? Então, eu vou muito nessa ideia, assim, sabe? E eu sou muito sincera, assim, na hora que eu oriento, assim, a pessoa fala, meu... É mesmo. Então, vamos ver que é o seu momento, entendeu? Tipo, não é pra você chegar ali acreditando numa coisa... Eu não vou vender uma coisa que é mentira, entendeu? Tipo, ou te dar uma falsa ideia. Eu vou te ajudar a entender se é o seu momento, se tem a ver com o que você quer. Vou tentar, né? Também posso errar. Mas, assim, eu vou com muita sinceridade. Muitas vezes eu falo assim, talvez não seja o momento, talvez não seja o seu curso, não é o que você tem que fazer agora. Né? Porque eu também não quero ninguém satisfeito com as coisas que eu proponho. Cada um tem que saber o que quer. Então, assim, se tiverem dúvida, podem me escrever. E quem quiser saber os detalhes das formações para poder, de repente, selecionar qual que tem mais a ver, né? Entra nesse link do meu perfil para poder se inscrever nesse botãozinho lá. E aí vocês também vão receber acesso às informações do Black Friday do dia 29, que vai ser uma mega oportunidade de fazer essas formações com desconto de, assim, última chance. Ninguém vai pagar por esse preço de novo para fazer alguma dessas formações, ou as duas ou as três, tá? E deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui, acho que não. Tinha uma perguntinha que ficou, que talvez dê tempo, acho que tem 2 minutinhos, na verdade. Que assim, eu não sou uma mãe muito exemplar. Como é que eu vou ajudar outras mães se eu ainda faço coisa errada? Você tem alguma... Olha, eu vou até fazer um post esses dias sobre isso, mas todas nós somos mães erradas. Então, minha pergunta... Ah, voltou? Voltou. Estavam me escutando? Não sei. Você falou que ia fazer um post sobre isso, para mim travou. Não sei se para o pessoal. Retoma, tinha então. travado você aqui. Bom, eu ia fazer um post sobre isso e eu acho que todas nós somos mães imperfeitas, né? A gente erra todos os dias. E quando você vai atender outras mães, você não vai dar a sua opinião, você não vai falar o que você faz, o que você acha que ela tem que fazer. Você vai dar para ela as respostas que estão dentro dela. Você não vai se pôr ali como mãe. Ó, eu sou mãe e eu faço isso, então você deveria fazer isso. Não! Ela vai fazer o que ela é certo para ela, o que ela acha que ela precisa fazer. E no coach a gente faz muito essa questão dela achar a melhor versão que está dentro dela. E não o que você acha que ela tem que fazer. Então não importa se você é mãe, não importa se você é uma mãe perfeita, que não existe mãe perfeita. Então não importa se você acha que ela está errada ou não. Ela que tem que saber aquilo. E eu acho que dessa forma você consegue atender, sim, se você se acha essa mãe imperfeita, né, que todas somos. Legal, querida. Obrigada. Acho que realmente agora vai fechar daqui a uns 20 segundos, então não consegui chegar. Caroline, não tem problema. Você pode assistir a reprise, que vai ficar no ar, tá?
Se ficar alguma dúvida, você pode me escrever, pode escrever para as meninas também, acho que elas com certeza vão ficar felizes em auxiliar, tá bom? E é isso, Fê, super obrigada. Maia, Muito obrigada. Vivi, obrigada também por ter criado esse curso maravilhoso. Vivi. Quinta-feira voltem aqui que vai ter outra live, 11 ao meio-dia, ainda não sabemos, com a Vivi, para falar sobre o outro curso dele, a certificação em criação consciente, que foi o curso que eu fiz também, tá bom? E aí a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais e ver mais uma possibilidade de formação para quem quer ser consultor ou educador parental. Beijos, obrigada. Tchau, obrigada pela presença de todos. Obrigada, Mayra. Tchau. Tchau.